eu não vejo erro em nada, entendeu? Eu Tá. vejo uma possibilidade de eu fazer alguma coisa que presta com aquilo. Então, às vezes eu vejo Uma que o experiência. que viabiliza alguma coisa que pode dar errado é o cliente achar que está dando errado, entendeu? Eu acho que isso Sim, pegou, mas a gente podia ter deixado mais claro, sei lá. sim, sim. Não, mas acho que não tem certo e errado, né? Ou velha máxima, né? Ah, design bonito ou feio. Putz, é tudo muito relativo, É cara. relativo Cada pra um tem a sua caralho. opinião, para quem que é. E o do erro, acho que é isso. E acontece também, né? Você tá fazendo às vezes eu cometo esse erro de apresentar projetos para a galera na empresa, seja onde for, os diretores e tal, numa fase mais inicial. Então você está trabalhando com conceito, às vezes não está aquele rendering bem definido, até um protótipo ou um protótipo, né, que você ainda está no... E o cara não gosta. E você fala, cara, mas não se fixe nos acabamentos aqui, é só pra gente entender o volume, como vai ser, não sei o quê. E aí você já perdeu o cara. Você já começou. E Sério? às vezes acontece. Tem cara experiente que eu já tive dificuldade, que você vai mostrar um conceito que ainda não tá, ou um protótipo bem inicial, volumétrico, e o cara, como ele já não gosta do que ele tá vendo visualmente, que não tá final, que não tá tudo legalzinho, o cara começa a te criticar e fala, mas cara, calma, não tá final ainda, isso aqui ainda é só pra gente avaliar esse ponto. Claro que você tem um volume aqui para entender onde tá posicionada a peça e tal. E às vezes acontece. E aí depois você fala, não, esse cara ou esse perfil tem que... Ou apresentou algo muito mais detalhado, um rendering já melhor finalizado, ou eu não consigo convencer esse cara. Acontece Nossa, que muito. doideira, cara. Que engraçado. Acontece. Tem cara que não... Porque o cara não tem, ou não tem essa visão espacial. Já aconteceu com um cara que é mais... Você sabe que a pessoa talvez não seja tão experiente, beleza? Mas já rolou de cara que você tem uma certa experiência e fala, caramba, meu, acho que esse Bom, cara isso entenderia. até pode ser uma coisa que acontece mais em empresa, né? Isso até é uma coisa que a gente ia perguntar para você, que é uma Aham, coisa que o Léo não, o Song reparou, foi que, no final das contas, a gente está entrevistando muito mais gente que tem o próprio escritório, né? E você sim, está entrevistando muito mais gente que está dentro das empresas. Isso é um sim. fato que acontece mesmo, ou será que é um viés de confirmação que... Eu estava até conversando com o Song, sabe? Será que é porque a gente tem empresa e acaba chamando outras pessoas que têm empresa, e você trabalha em empresa e acaba chamando, ou será que isso acontece mais na Espanha, ou tem bastante empresa independente? Era uma pergunta, assim, Sim, você sim. percebe? Acho que um pouco é claro, porque eu trabalhei em empresa, apesar de na HP comecei num estúdio menor, que já não é tão pequeno aqui na Espanha, mas claro, muita gente que eu conheço trabalha ou trabalhou em empresa. Acho que um pouco é por isso, mas acho que é um pouco acaso também, porque tem alguns aí ou que estão por vir também, que estão... Não digo que tem o seu estúdio, ou que trabalharam fora e voltaram para estúdios. Uhum. O próprio Victor lá, o francês, que foi trabalhar, foi fazer um hotel, um projeto de hotel. O cara é muito bom, né? O moleque é novo. Acho que ele não tem 30 anos. Se tiver, Caralho, tá perto dos 30. que irado. E foi fazer um hotel lá, e um amigo dele que ele fazia barco, comprei um hotel aqui na França, você não quer fazer para mim todo projeto de decoração, né, porra, tipo o Karim Rashid. Uhum. E ele foi trabalhar como autônomo lá com o cara, ganhou muita grana, mas depois acabou e agora voltou pro estúdio, né, pro Naka. Mas te falar que de trabalho, eu acho que o mercado europeu, não vou dizer o espanhol, tem mais oportunidade. Eu acho que ainda é um mercado ainda maior comparado com o Brasil hoje em dia. E isso falando tanto para contratar gente quanto para estúdios, é isso? Sim, sim, sim. Como tem também muito headquarter aqui de muita empresa, né, que ainda Ah, mantém, e a Europa, até algumas empresas de fora tem, sei lá, a Midea, que é um uhum. dos maiores produtores de eletrodomésticos do mundo, tem um escritório em Milão, por exemplo, né, e algumas outras têm aqui pela Itália ou pela Europa, como as do mercado automobilístico tem estúdios na Califórnia, né? Que tem que ter na Sim, Califórnia. sim. Então, algumas tem que ter aqui na Europa. Então, só por isso você já tem um pouco mais de oportunidade. E normalmente nesses headquarters, sei lá, a Electrolux está na Suécia, a Whirlpool, que é americana, mesmo sendo americana, tem um centro de design no norte da Itália. Então você tem as grandes alemãs, BSH, Bosch, Siemens, estão ali na Alemanha, tem seus centros de design na Alemanha. A Miele, que é uma outra grande também alemã, tem os seus centros de design. Então, essas empresas, muitas são nascidas aqui,
Então, todos os seus centros de inteligência estão aqui na Europa. Então, claro, em geral, os departamentos de design estão aqui. Não que eles não tenham pelo mundo, a Electrolux tem departamentos pelo mundo aí, sim. mas o grande, né, o gordo está aqui, a BSH mesmo. A gente trabalhou no Brasil, quando eu estava com o Marcos, com o Felipe, mas eram 3, 4 pessoas no Brasil. Aqui na Europa, os caras tinham só para cada marca, para Siemens, Bosch, eram aproximadamente uma média de 20 designers. Então, só por aí você já vê que tem mais oportunidade. Mas, comparado com outras áreas, como, sei lá, engenharia, administração, essas áreas mais que tem muito mais clássicas, campo, né? Mais clássicas, e ainda continuam tendo um campo muito... Marketing também é uma área que tem muito campo, né? Hoje cresceu em dia, pra marketing caramba. digital e tal. Ainda é uma área pequena. Eu estava falando nessa última com o Diego, que saiu agora na terça, e ele dá aula também na Elisava, que é uma das principais escolas aqui da Espanha de design, tá lá em Barcelona. Eu lembro que todos os caras que eu conheci na HP tinham estudado ou feito master na Elisava, é uma das tops, aí ela não é pública, ela é particular, mas ela é muito conceituada aqui, né? Como alguma outra ali do norte aqui da Espanha. E ele falava, cara, a gente estava comentando até uma hora, putz, quantos saem por ano aí, né? E sai muita gente, considerando todas as faculdades, universidades aqui da Espanha, na Espanha principalmente, e não tem vaga para todo mundo. Não tem mercado. No Brasil, porra, não tem. Por mais que você some aí, parte gráfica, agora a questão de digital, designer digital, que já tem, design de abriu um superfície. campo. Design de superfície, é verdade que agora, então tem mais campos, é verdade, a gente tem que estar mais aberto aí, mais flexível, né? Entrar em mais áreas, mas ainda não tem tanta... Não é como no Brasil, mas é uma área, ainda é uma área que tem seus problemas, mesmo aqui na Europa, apesar de ter mais... Eu vejo que tem mais oportunidades aqui, é mais fácil de você, de repente, até para circular entre países aqui, né? É uma vantagem, né? Sim. Porque você não tá... Aqui é como se fosse um país só, em teoria. Não é tão simples assim. A pessoa fala, então posso trabalhar em qualquer lugar? Pode. Se você tem eu tenho cidadania portuguesa, então me facilita muito. Que nem eu com a italiana, né? Exatamente. Você poderia trabalhar aqui em qualquer país, mas, claro, você tem a questão da língua. Também não é que você fala, eu posso trabalhar na Alemanha? Pode, mas tem lugar que, mesmo que você fale inglês, que os caras não querem. Eles falam, eu quero que alguém fale aqui alemão e não tem jeito. Tem muitos lugares que o inglês você vai tranquilo, mas eu recentemente abri uma vaga de estagiário, que entrou para mim ali na Teca, e aí, para você ter ideia da questão da busca, veio currículo do mundo inteiro, para uma vaga de estágio. Caras com experiência aí, gente do Brasil com super experiência. Eu até falava, olha, é uma vaga de estágio, você lê o título e tal, porque americano, japonês, eu falava, você tem autorização para trabalhar aqui? Eu não vou contratar para contratar um estagiário, você não vai fazer todo um processo de documentação, né? Então veio gente da Europa inteira também, de vários países, da Espanha inteira. No final a gente pegou um estagiário aqui de Madrid, calhou, tinha muita gente de Barcelona e Madrid, encontrou um cara legal aqui de Madrid, facilitava mais rápido, o cara já mora, e não dava para, né? Você vai fazer o quê? O resto é... Mas a galera, não, vou, trabalho, sem problema. A gente que já tinha se formado e, sabe? Eu acho que tem um pouco também dessa... E daí você está falando assim, você recebeu currículos do Brasil, recebeu currículos de coisa. Tem duas perguntas dentro disso. Uma delas é, você acha que realmente o design do Brasil faz uma puta diferença por essa questão que a gente vive falando da questão de... Porque assim, quando a gente conversou, por exemplo, com a Tati, que mora nos Estados Unidos e faz projeto lá nos Estados Unidos, ela falou que uma das coisas que ela percebeu é que os caras às vezes travam por pouco. Não tem a máquina, travou. E como o brasileiro tem um pouco essa habilidade, e a gente sabe que isso é uma habilidade nossa, de realmente resolver com pouco, e isso é uma habilidade, não é um problema, você acha que isso realmente é uma coisa positiva? Ou é um falso positivo nosso? O que você sente? O que você sentiu que você trouxe, assim, da experiência que você teve aqui, que você teve que se virar, bicho, de um jeito, eu sei como é que era lá na BAB. Você tem que se virar com um pouco. Né? Você acha que isso facilitou e realmente as empresas enxergam isso como positivo? E a segunda coisa é perceber a profissão design. Eu acho que aqui no Brasil ainda é a coisa do facelift e do desenho. Aí parece ser uma coisa mais assim, entender a palavra quanto palavra. É projeto, eu vou contratar alguém para fazer uma porra do projeto. O que você acha dessas coisas, Léo? Você percebe? Eu acho que da questão da flexibilidade aí do brasileiro, que a gente fala muito, né? Que a gente faz muito com pouco. Eu acho que ajuda, mas não é determinante, porque o bem da verdade é que ninguém sabe disso. Só a gente sabe disso. Ninguém aqui, um europeu
que não conhece todo, ele não vai atrás de um brasileiro buscando isso, sejamos sinceros, porque a gente tem que tomar cuidado com essas falsas visões, primeiro que as pessoas conhecem o Brasil. Uhum. Conhecem o Brasil, é verdade. Mas não é tipo a assim. gente que nem conhece Chile, tipo isso, né? Ou Que você não México. tá nem aí. Eu como o futebol acho que é um bom exemplo, né? A gente fala muito de futebol, tal, eu sempre gostei muito de futebol, não sei o quê. Você gosta. E aqui não passa absolutamente nada do Brasil. Quando muito fala alguma coisinha aí, mas não se fala, eu não vejo nenhum canal passando gols do Brasil, assim, e eles passam de vários lugares, né? Sei lá, da Europa aqui, eles passam alguns melhores momentos e tal, e ninguém fala. Então a gente tem, às vezes, acho que o brasileiro tem uma falsa percepção que todo mundo conhece o Brasil e sabe que a gente tem um baita potencial. Que tem potencial, tem. Porque eu dou o exemplo da MAB. Na MAB, hoje, a gente deve ter, se eu não me engano, 5 brasileiros na MAB. Contando com você. Contando comigo, 5 brasileiros. Uma é uma menina do marketing digital. Eu tô lá de gerente de design. Tem um vice-presidente comercial da parte internacional e um vice-presidente de supply chain, de logística, brasileiros. Então você fala, porra, 2 vice-presidentes, um gerente, e tem mais. E tem um cara aqui que trabalha comigo, que é um gerente de produto, é um brasileiro, é brasileiro nato, mas é também meio holandês, mas é brasileiro. Então, encargos bons numa empresa, sabe? Então você fala, porra, o brasileiro tem capacidade, não é que a gente não tem capacidade, tem muita capacidade, ou igual aos outros, não mais que os outros, igual, eu diria. Essa questão de ser flexível ajuda, acho que depois no dia a dia. Acho que depois as pessoas vão, talvez, vendo que você tem esse jogo de cintura. Na HP, eu acho que eu senti isso, porque HP, você viu em algumas pessoas que eu conversei da HP, que todo mundo fala, meu, que loucura, que é aquilo lá, que é um mundo, muita gente trabalhando e tal. E os projetos, os caras vão te tacando na mão e, meu, se vira, sabe? Ninguém, eu cheguei lá, você acha que o negócio tá tudo estruturadinho, né? Que você fala... E a gente tem também, acho que essa fala, não, chega aqui, tá tudo... O design, uma grande empresa, vai estar tudo estruturado. Meu, era caótico também, era tudo, né? E me deram um projeto que era... Agora eu lembrei o nome, que eu não lembrei na última conversa com o cara, que era a Nitrox, era uma impressora gigante, ainda em fase conceitual, sei lá, tinha 10 metros de comprimento por 2 de largura, 3 de largura e 2 de altura, sei lá, E os caras falaram, claro, você tem que começar esse projeto tal, aí na fase inicial a gente vai mais ou menos estudar todas as partes, porque são módulos, e a gente precisa montar um arquetipo, que é como se fosse um porcótipo grande. É um pouco melhorado, mas basicamente usando muito papelão. Nesse meu caso, eu tive que fazer com o marceneiro aqui também, que trabalhava com a gente lá, ele já fazia alguns projetos, algumas partes em madeira, porque como é uma impressora muito grande... Tem que se autoestruturar, né? Se autoestrutura, e tinha a região onde passa a folha e faz a impressão, eram 4 fileiras de cabeçotes de impressão, com vários cabeçotes, para ter uma impressão mais rápida, porque como tem vários, a folha consegue passar mais rápido, e cada um vai completando, e você teria que acessar meio que por cima desses cabeçotes, porque a gente tinha que pensar como que você ia fazer a troca dos cartuchos e dos cabeçotes, mas era uma puta impressora. Então, como que o cara vai subir? Tem uma escada, ele abre uma tampa, ou você levanta toda uma tampa e acessa, sei lá. A gente fez vários módulos, e os módulos mais simples, esse aqui é o módulo que chega o papel. Esse aqui é o módulo rolo, módulo de rolo, módulo de papel cortado, módulo que seca o papel. Isso a gente fez em papelão. Mas eram módulos enormes, de 2 metros por 2 metros. Caralho. Cara, como é que eu vou montar isso? Porque eles faziam, era comum na Nácar, ali dentro da HP, faziam uns arquetipos, eles chamam de arquetipos. Mas pequenos, de plotters de impressão que a gente conhece, ou até da 3D, que era um pouco menor e tal. E eu não sabia nem como montar isso. E ninguém sabia. O cara falou, Léo, tem que fazer. Aí eu fiz primeiro fiz todo o projeto, todo o 3D, tirava as dúvidas com a equipe de engenharia e toca achar os caras da engenharia, sabe? Ninguém fala muito quem é quem. Você vai lá, tem que chegar, os caras te olham e falam, meu, quem é você? O que você está fazendo aqui? O que você quer? Aí você explica, começa a mostrar, os caras falam, pô, que legal, tal, começa a dar dica, ó, o tamanho é esse, porque eu tinha que fazer o volumétrico correto. Sim, sim. Eu tinha que aprender, e aí montei e fui atrás e, putz, como vou montar isso aqui? Como é que eu faço? Tem cantoneira, como é que compra? Os caras, não tem que ver como. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer os pedidos, depois os caras se virem para pagar, não quero nem saber, sabe? Porque se eu fosse fazer tudo certinho, talvez aí entrou um pouco essa não é malandragem, mas eu falei, meu,
quer saber? Eu vou sair pedindo, porque adaptabilidade, né? Vamos chamar do jeito certo. Porque os caras que tinha o nosso, que era um cara lá na nossa equipe, que era o nosso program manager, né? O nosso diretor gerente de projetos, aquele cara que meio que organizava a gente ali, né? O gestor lá. O Meno, que é um holandês super quadricular. Gente fina pra caramba, mas holandês, os caras são muito certinhos, assim, não, porque não sei o quê. E, Léo, você vai comprar, tem que ver com quem vai pagar, CHP, com o escritório. Eu falei, quer saber, meu, vou comprar e vocês se viram depois, cara. Vão me dar a nota aí, vocês pagam. Porque não dava tempo, eu tinha que montar rápido. Tava chegando o final do ano, aí toca comprar, e comprei várias coisas. E tem pistola de cola, tem de... Ah, não, não sei como é que... Quer saber, eu vou comprar. Aí pegava o cartão, meu cartão, comprava a minha grana, para depois os caras me restituírem, assim, e no final foi legal pra caramba, porque eu peguei, arranjei uma área, porque também tinha que descolar uma área enorme para montar ali dentro da HP, e vai atrás de um, e bate um papo com meu, dá uma ajuda, porque nada é muito oficial, né? Sim, e não é. Sim. Então esse jogo de cintura me ajudou, mas assim, não sei se era só porque eu era brasileiro e tinha um pouco disso, mas também um pouco de experiência, né? De ter trabalhado em grandes empresas, e esse problema toda empresa é isso, as pessoas acham que o organograma funciona super bem, mas no final das contas é pura política, né? Sim. Na verdade, o organograma... Eu costumo dizer que o organograma, essas coisas servem para você saber onde vai dar merda, aí você conserta, porque é impressionante, cara. Exatamente. Então... E tem outra coisa, né, que eu acho que talvez seja uma mentalidade geral em relação à nossa profissão, que daí ela é mais... Isso eu percebo que a nossa profissão é mais... Ela permeia mais isso. Ela realmente é uma profissão que está preparada para gerar inovação. Tanto que a gente não tem medo de, tipo, puta, vai ter que começar do zero, vai ter que fazer alguma gambiarra para conseguir entender. Gambiarra, quando eu digo, puta, vamos montar alguma coisa, vamos já prototipar para conseguir acontecer. A gente está sofrendo isso com um projeto aqui, não posso falar muito sobre ele, mas é um projeto que o Marcos está participando também, tal, que o Marcos chamou para fazer a parte técnica, tal, projeto, e está tendo um momento em que a gente falou, olha, isso aqui é a frente do produto, tal, atrás vocês mexem do jeito que quer, e a gente acabou de receber uma mensagem que vai agora, falando, então a gente quer tirar isso daqui porque tem que deixar a caixa mais reta. Cara, mas se tirar isso aí, você tira toda a ergonomia do puxão, se vira, você tem espaço aí dentro, sabe? E daí os caras, eles olham em bloco. Eu acho interessante que a gente consegue olhar o conjunto e eles olham em bloco. Né? Eles olham por partes. E tanto que teve até um momento que eu fiz uma reunião com eles, foi uma coisa engraçada, que acontece muito, eu não sei se acontece, mas deve acontecer, porque eu acho que é da questão da inovação, é isso que eu quero chegar. O innovation, a inovação, ou como é que chama em espanhol a inovação? Inovação, é igual. Inovação. Tudo isso acho que faz parte que às vezes você pega um cara que fala, não, vamos fazer ali vamos mudar a peça, a gente muda ali no 3D e faz, cara, se a gente não souber onde, você vai ficar mexendo, volta, mexe, volta, nunca montou, você não sabe como é que vai funcionar. Né? Claro. Tanto que a gente percebeu nessa montagem desse projeto uma coisa que era assim, eles passaram uma quantidade de peças, a gente projetou com folga, os componentes, fiz lá os porcótipos com folga e tal, mandei os arquivos de planificação para eles fazerem um porcótipo lá, porque é no Nordeste. E aí eu estava numa outra reunião, o cara falou, não, tem tal válvula, tal válvula. Aí eu cheguei na reunião e falei, olha, o que eu estou percebendo foi o seguinte, que vocês passaram para a gente, era uma quantidade X de peças, vocês dobraram a quantidade de peças. Então, assim, eu vejo isso um problema? Eu não vejo um problema. Mas o que vocês têm que fazer é, monta um esquema-aranha, monta um funcional, aí você encaixa dentro da caixa e vê onde tem que modificar. O que a gente não pode, a frente não pode ser modificada. A frente é a interface entre pessoa com coisa. Se quiser aumentar atrás, alargar, tudo bem. E agora estamos querendo mudar um negócio porque, não, fazer uma caixa reta é melhor. É claro que é melhor fazer uma caixa reta. E, tipo, não é nem nada radical, sabe? É que dá uma funilada na frente. Aí eu tava falando com o Marcos e com o Felipe, eles falaram, eu falei, cara, eu não abriria a mão de jeito nenhum de afunilar esse negócio. Eles que viram, eles têm espaço de sobra, porque eles têm, dá para ver que tem. Mas os caras sabem quando falam, não, isso aqui tá atrapalhando, vamos tirar. Fala, não dá para tirar, é do projeto. É a mesma coisa que falar, esse puxador da geladeira que vai para dentro, vamos tirar que a gente tem mais espaço. Cara, a gente não está falando de feio ou bonito, a gente está falando que você quer os aproveitamentos de dinheiro. Então, eu acho que, eu não sei, eu percebo que a nossa profissão ela permite isso, e daí a gente permite dar uma deslizada entre os cronogramas obedecendo. Mas é interessante isso aí que você está falando sobre a percepção, porque uma coisa que você falou que é legal é as pessoas acharem que vão para essas empresas e vão ver coisas diferentes do que vem em grandes empresas aqui no Brasil. Que é do tipo, vai ter uma certa, não é nem desorganização, porque assim, as empresas elas estão acostumadas a tentar
montar o padrão para entregar. Beleza, isso faz parte Claro, de uma linha claro. de produção que você já tem tudo esquematizado. Mas quando a gente está falando Sim, de projeto, né? Quantas vezes aqui no Brasil eu não trabalhei com P&D e P&D não é P&D? Tipo, me assusta. exato. O cara é P&D, que Development and Research, né? Aham, Que é desenvolvimento e pesquisa. Só que, na verdade, sim. desenvolvimento e pesquisa, você vê que a maioria deles, tipo, 90% das empresas que eu trabalhei, esses P&D, são assim, para pagar o incêndio interno, eles não estão desenvolvendo nada novo. E quando eles estão Não, desenvolvendo, os caras falam, para, isso aí não importa. Cara, o cara que importa, é o desenvolvimento lá na frente. Então, claro. assim, uma empresa que fazia massa aí de coisa, que é aliás, é do grupo Sangoban, a gente Tá, trabalhando, e tá. daí os caras Sim, estão de sim. P&D e tal, desenvolvendo, e daí você via que o pedido que os caras pediam para eles era assim, a serra lá tem que cortar de tal jeito, então arruma a serra para mim, do corte. Então arruma. Você vê que não é trabalho para o P&D, Sim, sim, entendeu? sim. Tem que ver, por exemplo, É, tem que ver. o cara não tá dedicado para isso. O cara faz P&D, mas ele faz também o que eles chamam de, às vezes nas empresas, engenharia residente, né? Que é aqueles caras que estão para Isso, resolver o dia a dia. é o dia a Só que dia. aí, claro, ou você faz uma coisa, você pode até fazer os dois. Eu não vou dizer que é impossível, mas é complicado. Mesmo para É, mim, eu acho que mesmo eu tenho esse problema hoje, porque eu tenho design, eu tenho os meus problemas, projetos do dia a dia, que são projetos pequenos, ajustes de produtos que a gente está comprando de fora, né? Os sim, OEM que a gente compra de outros fabricantes, e tem que, às vezes, mudar a serigrafia, e você tem que mudar, não adianta você sim, largar a mão e falar, não, faz qualquer coisa. Eu sim. poderia falar, olha, tá aprovado assim, mas depois isso em algum momento pode dar uma merda, né? Vamos ver que, porra, o que você fez aqui, Léo? Que produto é esse que estão vendendo na China que não está de acordo com com os nossos guidelines? Especificações. Né? E complica, porque são trabalhos que te tomam muito tempo, é uma horinha aqui, meia horinha ali, né? E você não tem tempo para fazer o estratégico, né? Parar e pensar, porque as pessoas acham que você vai fazer vai bolar um trabalho mais estratégico em uma hora. Cara, não é assim, né? Você vai É, é. para preparar seja o que for, né? Em qualquer área também acho que é um pouco assim. Você precisa de um tempo ali, de se concentrar, de tentar um caminho, não dá certo, aí você faz outra e pega a apresentação, lê alguma coisa, você vai, né? Você tem que estruturar um trabalho que é Sim, extremamente complexo e você precisa de tempo. E eu sinto isso às vezes, que você tem que fazer tudo. Claro, depois aí vem a ideia de, não, vamos trabalhar com mais estúdios, vamos começar com um estagiário, depois um funcionário, porque senão, não, cara, você não consegue. E é muita coisa. E é o que você falou, as empresas, no final, é muito parecido. Eu trabalhei muito tempo no Brasil e aqui eu tô, sei lá, 5 anos. É muito parecido, assim, já as há um bom pessoas, tempo ali. talvez o espanhol, claro, ele está mais próximo da gente, mas tem gente do mundo inteiro, não é só espanhol. Para falar a verdade, no final a gente trabalha com espanhóis, com, sei lá, com alemão, com inglês, tem de tudo, né? Aqui é muito engraçado, aqui tem essa mistura aí Uhum. de culturas, mais espanhol, claro. É muito parecido, assim, não existe um mundo perfeito. Tem lugares que tem uma estrutura melhor. Eu lembro que a própria BSH, a própria GE nos Estados Unidos tinha uma puta estrutura de departamentos aí de design enormes, muita gente, assim, esse cara só faz refrigerador para essa marca, que é muito legal, mas também eu conheci esses designers que trabalhavam com essas áreas mais fechadas, que eles já estavam loucos, né? Depois de 2, 3 anos, o cara não aguentava mais, né? Aham, Eu falo, não aguento mais fazer porta e puxador aham, de refrigerador, tô de saco aham. cheio. E no meu caso, no Brasil, como a gente sempre teve equipe pequena, e na própria Teca aqui, até na HP, você acaba trabalhando com tudo, você tem que fazer Sim, tudo, né? Tudo e sim. mais um pouco, né? Então é legal. Mas não muda muito, eu acho. E aí, em resumo, essa questão da flexibilidade do brasileiro, eu acho que ela ajuda, mas ela ajuda a partir do momento que você está aqui trabalhando e os No caras dia a vão ver dia. isso. No dia a Aham. dia, os caras talvez vejam, pô, esse cara Uma se vira versatilidade. bem. Se Aham. vira bem. O cara consegue ali, do jeito dele, na malandragem, seja lá como for, ele consegue resolver situações. Mas eu não acho que é um fator determinante. É um fator que te ajuda, mas não determinante, né? E Mas você da acha. sua segunda. Diga, diga, diga. Da segunda. É isso que Da segunda, essa questão do design, como ele é percebido aqui na Europa, eu acho que depende da empresa, das pessoas e do país, talvez. Eu ainda vejo a Espanha um país extremamente clássico. Eu sempre falo nos papos que eu estou tendo com a galera quando surge esse assunto, com relação a design em geral, assim, em geral, eu digo desde decoração, desde de arquitetura e
estilo da Espanha ainda eu acho que tá mudando, mas é um país, em alguns momentos eu vejo mais tradicional que o Brasil. Você comentou isso uma vez, achei não sei por quê, não sei, é um país extremamente católico também. É engraçado, tem algumas coisas, né, que aqui você não vê muita eu não lembro se eu já vi alguma igreja, sei lá, estilo evangélica aqui, não tem, assim, não é, deve ter, tem, eu sei que tem, já ouvi de grupos de brasileiro, por exemplo, mas não é que nem o Brasil, que foi muito católico, e hoje, por exemplo, em quando se fala termos de gerais ele não religião, é, né? Ele mistura, né? Ele faz uma miscelânea. hoje está uma cada vez mais, exatamente, o catolicismo já não é como foi antes no passado. Você tem os evangélicos, os espíritas, o candomblé, você vê muito no Brasil isso, e aqui é super. Então não sei se isso também deixa eles mais fechados assim e tal. E com design é isso, eu vejo muito eles ainda muito clássicos, e essa percepção também acho que acaba ainda sendo para alguns uma percepção clássica do design, que é você faz a casca, deixa bonitinho e valeu. Para alguns, não digo para todos, mas eu acho que ainda, sei lá, na Alemanha, na própria Itália, eu vejo que de projetos ou mano, e da galera conversando, que eles têm uma visão melhor. Aqui eu percebi que na Teca, quando eu comecei, que eles nunca tinham tido um departamento de design na Teca, eles contratavam muitos escritórios, eles não tinham um responsável interno. Demorou um tempo até eu conseguir, sei lá, respeito de todos os centros de competência, dos engenheiros que estão aí também em vários lugares do mundo, de começar a me ligar ou mandar um e-mail, falando, pô, Léo, a gente tá mudando um negócio aqui, e aí, o que você acha disso, sabe? Até no começo os caras estão fazendo, depois dava um pau, alguém fala, pô, mas você falou com o Léo? Ah, tem que falar com ele disso? Ah, não sabia, sabe? Tipo, pra mim ele só faz. Assim, tipo, não falava, mas dava a impressão, pra mim ele só dá uma corzinha e dá uma forma bonitinha, é isso aí, sabe? Sei lá, vai mudar uma peça do forno. Um exemplo clássico aí, a parte da cavidade do forno, que é uma parte extremamente técnica do forno, né? Então, as bandejas, as prateleiras ali do forno, tal, né? Todo o sistema do forno. Mas é uma peça que o usuário abre e tem contato. É uma peça visualmente, ergonomicamente, né? De interação. Mas até então é uma peça que quase sempre os engenheiros fazem o que querem ali dentro, né? Tanto com geometria e teve um projeto que eles estavam querendo mudar um sistema de fixação das prateleiras ali na Teca e tal. E quando chegou para mim e para o cara de produto que fica aqui em Madrid comigo também, tava uma merda, assim. O sistema até funcionava, né? Tecnicamente estava bem feito, mas era complexo, não tinha, não encaixava no produto. Você falava, meu, mas você fez essa peça aqui, por que você não melhora isso aqui? Por que você não, né, não pensou nisso? Aí falou, a gente já estava um ano fazendo esse projeto e eles achavam que, mas essa parte é nosso problema, não é? E não é por que o designer vai tocar nessa parte do forno, isso é técnico. E a gente, não, cara, não. Realmente, a parte de vocês vão ter sempre, a parte técnica sempre vai estar junto com a gente, fato. Mas é uma parte do forno ali que pô, as pessoas têm que interagir, têm que entender, têm que encaixar, e ao mesmo tempo isso aqui tem que estar bem, tem que harmonizar minimamente com as outras peças, não é por qualquer coisa aí, sabe? E os caras, pô, não sabia, tal, dava aquela desculpinha meio esfarrapada, tal, mas você vê que os caras já estavam, e falar com o designer, essa porra, os caras só vai me atrapalhar, e no final, putz, perdemos um ano de projeto, teve que refazer tudo de novo, e agora, depois de um ano, quase a gente está chegando numa conclusão melhor, e além de tudo, facilitamos o sistema, porque eles estavam indo para um puta caminho complexo e tal, e sem necessidade, né? Então eu sinto que aqui, pelo menos, ainda tem um pouco. Depende das pessoas, é verdade, como tem gente do mundo inteiro aqui, tem uma galera que respeita muito, mas um exemplo agora, putz, isso é bem recente, a gente está com um projeto com a Intra, que é a nossa marca na Suécia, é uma marca da Teca, é uma empresa que a gente tem lá, e eles fazem principalmente pias de aço inox, que eles chamam de fregadeiros, sinks, né? Tem as cubas, só as cubas também, mas tem os modelos que é muito comum aqui na Europa, que é aquele modelo que tem a cuba mais o escorredor de prato, ali, aquela parte que tem sempre uma geometria, algum desenho. É muito comum esse tipo. No Brasil já não é tão forte, né? E esses caras tinham um projeto para fazer uma linha nova para eles lá. E essa nossa marca, ela chama Intra, o logo é Intra, e embaixo Scandinavian Design. Eles põem no logo design escandinavo, ou seja, que porra, design escandinavo para a gente para qualquer
designer é uma referência, né? A gente fala, É. porra, os móveis, né? Feitos por todo mundo aí. De todo Os caras estão no hype hoje. São os móveis. Hoje até tudo que se copia, todas essas poltronas mais famosinhas, 90% é de algum designer ou escandinavo. Então é um mercado muito legal, né? A gente tem aquele lado um pouco minimalista, mas tem também todo um outro lado funcional. E esses caras, engraçado, porque foi o primeiro projeto, eles tinham contratado, saíram contratando um escritório lá, nem falaram com a gente, depois a gente descobriu, teve que parar todo o projeto. Não, peraí, como assim? Tô eu aqui, eu preciso, nada contra, mas eu preciso coordenar isso aqui, não é? Porque os caras falam, não, tem que falar com você, nem sabia. Acontece. É foda. E aí, a gente falou, não, a gente contratou esse escritório aqui na Suécia, porque sabe, né? Os caras são aqui da Suécia, eles vão saber como fazer o design escandinavo, não sei o quê. Eu falei, não, como assim? Por que eles vão saber? O que tem de tão... Não, porque não sei se você entende, Léo, o design escandinavo, e a pessoa que não é nem designer querendo me explicar, e eu falando, cara, sério que você tá me explicando? Tá bom. E começamos a fazer propostas, tal, e os caras não gostavam de nada. E é engraçado que os caras estavam me tratando como se fosse um estúdio, que é diferente. Uma coisa é você contratar um estúdio, uma hora você pode até meio que guiar o estúdio, faz assim. O estúdio chega no momento e fala, meu, tá me pagando, eu faço, e tento. Você tenta dar um pouco o seu lado, mas... E os caras me tratando como se fosse um estúdio. Eu falo, não, peraí, vocês não estão entendendo, eu não sou estúdio, eu sou responsável de design do grupo. A gente está junto aqui. Então, você pode dar ideias, você pode dar insights, você pode passar informações, pode passar imagens, o que você quiser. E eu vou traduzir tudo isso nos conceitos que eu acho melhor aqui, te explico porque A mais B, e aí você escolhe um outro. E os caras, não, é que aqui não, eu gostei desse aqui. Eles escolheram, sei lá, de 30 propostas, escolheram 4 propostas, mas todas eram assim, gostei dessa, mas muda isso. Essa aqui também a gente gostou, mas muda isso. Essa aqui também, todas tinham que mudar um monte de coisa. Eu falei, não, vocês não estão entendendo, não é assim que funciona. Eu tenho minha visão. Aí a mulher falou para mim que foi o pior. Ela falou, não, aqui você colocou uma linha, Léo, e essa linha não tem uma função específica. Eu falei, não, realmente, essa linha não tem uma função. Eu estou linkando com outros elementos que tem a função aqui do escorredor, mas essa linha não tem. Essa linha só está fazendo uma função, guiando o olhar, uma função pura de estilo, por assim dizer. Ela falou, não, você não está entendendo. Léo, o design é função. O design é função. Nossa, se não tem função, não tem que tirar. Eu falei para ela, não. Eu falei, eu não vou falar nomes, né? Eu falei, olha, você não está entendendo. O design, realmente, a função sempre vai estar por diante de tudo. A função mais que tudo. Eu nunca vou prejudicar a função por uma questão estética. Concordo com você. Mas não fale uma besteira dessa, por favor. Porque senão não ia ter esse monte de carro na rua, com um monte de modelo, com um monte de linha que é styling. E todos os produtos que você vê no mundo inteiro tem a função. Quanto melhor a função, melhor a aceitação. Mas tem um style, tem um appeal. Então não me venha falar que é só função. Não é assim, não dá para ser assim. Porque senão também tem uma questão que a estética também tem uma questão funcional que agora está aparecendo bastante e que as pessoas estão começando a entender. Claro. Tipo assim, o carro acho que é um excelente exemplo, sabe? Não tem. Claro que tem a linha estética, a linha que eu estou colocando, a coisa estética, ele tem uma função de chamar a atenção da pessoa. Exatamente. Tem até um livro excelente que é o Rápido e Devagar, que conta bem isso. Você tem o sistema 1, o sistema 2. Você pega no sistema 1, o sistema 2 é quando você vai interpretar, mas se você não pegou o sistema 1, você se fodeu, cara. Não, às vezes o produto, sei lá, seja o produto que for, nesse caso uma pia, às vezes a pia mais funcional do mundo não é a que vai vender mais. Aí o cara, porra, mas eu fiz a mais funcional do mundo. Sim, mas é uma merda, é feia. Afinal, as pessoas querem uma coisa. Então você... E a gente tem alguns toques, porque, claro, realmente é um desenho que eles querem mais minimalista, blá, 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 tudo bem, perfeito. Eles não querem que a gente faça muito estilo alemão, que é um pouco diferente. Não, beleza, vamos embora. Aí tudo bem. Mas alguma linha, e a gente quer dar um toque, eu quero dar um step, um passo adiante aí, né? Sim. E os caras, eles estão nessa noia, não são designers nesse caso, são pessoas de lá, e eu senti um pouco desse, até minha mulher falou, pô, mas parece um pouco de preconceito, né? Assim, não é um pouco, é muito. Um latino falava, você não entende o que é o design escandinavo. Eu falava, tá bom, sabe? No final você vai discutindo e vai tentando convencer. O que eu mais quero é convencer eles, explicar,
Mas é difícil, cara. Você fala, e os caras voltam com a mesma coisa. Tem uma questão cultural aí também, que aí são... Por isso que eu falo, aqui na Espanha eu tenho uma facilidade, porque talvez o sangue latino aqui está muito próximo do nosso, aí do Brasil, Itália, Portugal, Espanha, mas você vai com esses caras ali do norte ali, tem uma questão cultural, e teve esse meio que, sei lá, meio que preconceito. Fala, não, você não tá entendendo como que é. Eu falei, não, eu tô entendendo que você quer fazer uma merda e eu não vou fazer, não é assim que funciona. E assim, e cada designer também, como você, como eu, você tem o seu estilo, que você vai implementando na sua empresa. Você pesquisa, você tenta avaliar seu trabalho, mas você tem um pouco do seu estilo. Você quer dar uma cara pro produto que é o que você acredita também, né? Um pouco isso. E foi isso que eu senti, assim, eles respeitam muito essa questão, que eles falam muito, design escandinavo, não sei o quê, mas eles parecem, assim, pensar que, vocês estão fazendo na Espanha, você é brasileiro, entendi, sei lá. A mulher nem sabia que era brasileira, esses dias que ela descobriu que ela era brasileira, e eles pensam, parece que, mas vocês aí não sabem como é que funciona aqui, sabe? Eu falei, cacete, cara, é foda, cara. Cara, então é a mesma coisa que a gente sofria com um pouco do negócio italiano, né? Não, o design italiano que é bom, na época que a gente estava na faculdade era o top, né? E a gente percebia mesmo que tinha coisas que eram, tipo, tudo bem, cara, não é o design italiano, é o designer que está fazendo alguma coisa interessante. Eu até falo muito para muitos alunos, assim, eles começaram a quebrar alguns paradigmas da porra do less is more, né? Eu gosto muito do movimento less is boring, sabe? Less is boring. Porque fica tanto desse less is more, tanto nessa forma, função, que eu acho que já não funciona, porque a gente já mudou a tecnologia de um jeito em que a minha discussão é justamente essa, né? É legal se colocar, porque a discussão é justamente essa, né? Less is more era quando a gente tinha assim, um processo de fabricação tão manual e tinha que ser replicado, que era tão difícil, que daí facilitava na replicabilidade. Hoje em dia, por exemplo, o que eu estava falando, desenho técnico. Desenho técnico é uma coisa que eu brigo com as universidades até dizer, chega, tem que ensinar. Eu falo, eu acho que o importante é ensinar desenho geométrico, não desenho técnico. Isso. Porque o técnico já não tem tanta... Não, cara, eu falo, eu modelo um arquivo meu, ele é um arquivo técnico, e para fazer esse arquivo técnico eu tenho que usar geometria, mas eu não tenho que fazer um desenho técnico, o arquivo é técnico. Quantos milhões de desenhos eu já fiz, e assim, eu entrego o arquivo está técnico. Então o cara vai lá e usina na máquina. Hoje, cara, às vezes o engenheiro faz o desenho técnico por pura burocracia interna. Né? Exato. Mas ele faz. É burocracia. Assim... Então, isso é uma coisa que eu brinco e falo assim, hoje em dia, com o desenvolvimento, a gente já não tem mais essa necessidade do less is more, mas você tem a necessidade de você... Porque, assim, antes eu tinha que realmente fazer uma curva que tinha um raio ok, um raio inteiro, vamos dizer assim, é uma coisa que eu percebi muito na minha jornada, tinha um raio inteiro, porque alguém vai ter que replicar, porque o cara que vai fazer o molde é um artista ali, fazendo o molde e batendo. Claro. Hoje em dia, você tem as máquinas de usinagem, que a maioria das empresas, tem até empresa pequena, que só fazem molde, tem a máquina de usinagem que vai fazer aquele raio se tiver 400 casas depois, foda-se, né? Então, mas aí você respeita o coisa. Então, eu vejo que tem um pouco dessa coisa do less is more dentro disso e também tem um pouco da falta de interpretação, né? Que less is more, o minimalismo era uma linha, era um conceito. Claro. E hoje você tem uma outra transformação. Eu lembro muito que a grande mindset de mudança, ia perguntar como é que esse cara é visto aí. Aqui no Brasil, na minha geração, na sua geração, na nossa, né? Era visto como um puta cara foda. Mas eu comecei a respeitar ele depois que eu me formei, que foi o Philip Stark. Sim. Né? Que o Philip Stark era um cara que na faculdade eu criticava. Eu falava, eu tenho até o famoso dele, da Alessia, né? Opa, tenho também aqui, tá? Esse aqui, espremedor. Aqui. Era um cara que criticava, falava, mas esse produto, a gente discutia assim, mas esse produto não espreme direito. Esse produto não tem não sei o que lá direito. E daí o Philip Stark ele se colocou numa posição, que eu achei uma posição super importante para a mudança de mindset, que ele fala assim, se você está discutindo sobre o meu projeto, essa é uma intenção dele. Exato. Ele mesmo já. Ele fala isso. Ele fala, eu sei que não funciona, e minha ideia nunca foi para funcionar, para ser o melhor espremedor, não era essa a ideia. Era para discutir. Tipo, o espremedor e daí ele discute outras coisas em cima dele mesmo. Então, tem essa intenção e que é importante para o projeto. Eu acho que quando a gente faz o projeto, está mexendo também com essas coisas que estão abaixo. Pelo que você está falando, ainda tem um pouco dessa questão meio que um pensamento modernista da forma de se projetar ou da forma de se
construir alguma coisa, né? Tem que ser sempre... se eu boto uma curva, ela tem que ter uma função. Cara, e se a função da curva é ser a curva e chamar o olhar? Que nem você fez esse negócio do olhar. Tipo, eu tô indicando que tá aqui. Exatamente, não, acho que você definiu bem, ela tem a função é te diferenciar, agregar valor, chamar atenção, né? Chamar atenção do consumidor, ou do seu cliente, seja o que seja. Então, é isso. Na verdade, tem função. Claro, aí você pode discutir se você vai colocar mais. Essa questão do less is more, é muito legal a gente falar. Eu sempre fui um fã do Dieter Rams e tal, mas, claro, na hora de aplicar, a gente sempre... A Apple sempre aplicou muito bem esse conceito, sempre copiou muito os conceitos do Dieter Rams, o próprio Jonathan... Da Brown, né? Jonathan Ive nunca disse que não, ele fala que se inspirou muito, ele gostava muito do Dieter Rams. Só que, claro, depende. Uma coisa é você falar que uma Bang & Olufsen trabalha com esse conceito de less is more, mas, cara, com materiais de última geração, caríssimos, superfícies usinadas, em máquinas de super acabamento. Precisão. Então, claro, aí quando você tem super materiais, acabamentos, tecidos, aí a Bang & Olufsen tem detalhes em couro. Porra, aí trabalhar com less is more, né, com minimalismo, dá jogo até. E é a cara deles, ela segue fazendo isso, né? A Bang e a própria Apple. Que a Apple, porra, ela começou a produzir produtos usinados, que era uma coisa quase impensável, né? Isso, E eles mudaram, eles têm uma puta fábrica com trocentas, como é que chama? CNCs. A máquina? CNCs. E eles, sabe, usinam o alumínio porque o conceito deles também era, primeiro, materiais top, menos junções, né? Porque menos junções você tem menos problemas de encontros, isso, menos gap. Mas, cara, você tá falando de materiais top. Aí agora você fala para mim, pô, Léo, e para aplicar em produtos mais simples, né? Produtos, sei lá, um forno, um eletrodoméstico ou até um eletrônico mais simples. Porra, é difícil, porque aí você tá falando de chapa de metal, de aço ou de inox, fornecedores diferentes, de variação de material diferente. De variação de material, porque o inox dá a própria espessura já dá a contração da diferença, já dá várias variações aí de material e claro, é um inox, né? não é um material mais top do mundo. Eu não estou juntando inox com madeira, porque, cara, não dá para chegar nos custos. Claro, uma coisa é a Apple vender um aparelhinho desse tamanho, que no Brasil acho que está no preço de um carro quase, né? 10 pau, 12 pau. Isso aí. Aqui sai, sei lá, um iPhone barato, né? Sai 700 euros, um dos últimos. Os mais caros saem 1.000 e pouco. Quando eu estou vendendo um forno, sei lá, um iPhone é 700 euros, eu estou vendendo um forno por 400. Um forno caro, o nosso top é 1.000 euros. Então você fala, e tem muito mais peça. E o mais engraçado, a pessoa está disposta a pagar, sei lá, 1.000 euros por um iPhone e ficar com ele por 3, 4 anos. Beleza. Depois eu jogo fora. E o fone, ela paga 500, 600, uma média aí, não é um produto mais top. E se não durar 10 anos, ela fala, vou ficar muito puta, né? Se não durar 10 anos esse fone. Então, e aí, claro, você tem que trabalhar com outros processos que não são tão de última geração, de encontros, de gap. E aí o minimalismo, se você não tomar muito cuidado, você faz um produto pobre, né? Sim. Você tenta ser minimalista e fica uma merda. Você fala, pô, você não vai encher de linha, de geometria desnecessária, que complica teu processo e até visualmente já não é mais uma tendência para eletrodomésticos hoje em dia, está muito mais em interface e simplificar o uso. Mas é difícil, porque você tem também essa questão, né? Você quer ser minimalista? Porra, legal, mas com o que você vai ser minimalista? Que tipo de produto? Tem produto que funciona muito bem, e tem produto que esse conceito é complicado, porque você não tem nada, tudo em plástico, metal, com processos de estampagem que não tem tanta, né? Você tem muita variação dimensional. Aí você não consegue, você vai falar, pô, você vai ter um gap zerado? Puta, não tem, impossível, cara. Não, é impossível. Aí alguns que tentaram ser mais minimalistas em outras áreas que não era tão possível, acaba tendo esses produtos que são meio, sei lá, no Brasil a gente fala, meio baianão, né? Você fala, o que você fez aqui? Que merda é essa que você fez aqui? Não, então tem esse problema, né? Fora que a gente tem um problema aí nesse conceito, por isso que eu brinco com os alunos e falo para tomar cuidado, porque tem uma coisa que acontece muito em desenho, que é a falta de gap. Então, o aluno ele desenha um mouse, desenha e fala, tá, e um corte aqui, isso aqui. Não, mas aqui é um corte, tá, mas na hora que você fizer a linha, ele vai dar uma linha nesse coisa. Mudou teu estilo. E daí começa a brigar com umas coisas assim que não dá para brigar, né?
Sim. Gap tudo tem, por exemplo. Sim. Sim. Não, é o que acontece nos renders, né? Quando a gente faz muito render e tal, os gaps. Porque o projeto, mesmo que você pega o projeto de engenharia, as peças estão, juntinha, bonitinha, o gap quase zero. Zerado. E aí você faz o render e o cara fala, porra, Léo, que da hora esse render, mas o produto não vai ser assim, né? Esse produto, pelo custo, pela produção, a gente sabe que não vai ser bonitão de jeito que tá aí. E é verdade, muda muito. É difícil, mas também é difícil até fazer um render feio, né? Você fala, não, estou fazendo do jeito perfeito. Do perfeito sempre tem essas variações de produção, peça com peça, e o parafuso que ou rebite ou não sei o que, é complicado. E a própria peça, sei lá, uma peça plástica injetada que sai com rebarba e não é bem trabalhada, porque numa produção você fala, você vai deixar todas essas peças bonitinhas e vai limpar e tudo. Puta, cara, para produzir produção em alta escala, não dá tempo. Ou você faz bem feito e já. Agora, claro, essas produções que são muito caras, produtos muito caros, muito é por causa da produção também, que aí é uma produção em alta escala mais manual, né? Que o cara, cada peça é revisada, ou esses carros de alta performance aqui. A gente não precisa nem ir longe, cara. Você conversou com o pessoal da Lego. A Lego tem umas peças que são de alto padrão, velho. Sim. Aquele molde deve ser aferido. Eu queria perguntar até pro cara, aquele molde deve ser aferido a cada, tipo, todo dia, tá ligado? Ele deve mudar, revisar o molde, claro. Porque é insano. É insano. E por que e aí você vê, por que é caro? Por isso. Esse processo é muito caro. É um produto aí de você luxo, compra o Lego, cara. exatamente, aí você compra o Lego o chinês aí, o genérico. O Lepin. O Lepin. Que é um dos melhores. Porra, tá, que é bom tal, mas não é igual a qualidade. Não, nem um pouco. Com o tempo, não vai durar a vida inteira. Tanto que ele fala, né, que tem peças de Lego que, se você tem bem guardada, não quebrou, dos anos 70, ela vai encaixar perfeitamente, né? Ela encaixa perfeitamente numa peça. Então, e você comprar uma agora, eles falam que vai encaixar perfeito. Esse outro, já não sei, né? Porque. Não, elas às vezes não encaixam nem nelas mesmas. Às vezes você tem uma. Porque a tolerância é tão curta, cara. Eu tenho um Lepin aqui pequenininho que eu comprei, queria ver, né? E tem peças que é a mesma peça, o mesmo bloquinho, você vê que vai tentar encaixar um no outro, um bloquinho ele está com uma tolerância errada, então provavelmente foi numa cavidade que a cabecinha que encaixa está um pouquinho assim, e não é um pouco menor, tipo 1 milímetro, é décimos de milímetro que já não encaixa, né? Não, eu falo, mas os caras têm uma precisão, cara, caralho, velho, é produto de luxo, cara, é produto de luxo. E às vezes acontece com a gente, às vezes, sei lá, num projeto eu chego a gente tem uma ideia de uma peça, que são 2 peças que vão montar tal, e os caras começam, não sei o que, aí você fala, não, mas eu quero fazer igual esse, ó, igual essa peça da Lego, essa peça da Apple aqui, do iPhone e tal. Aí os caras falam, Léo, tá, beleza, mas dá para fazer? Dá. Dá para fazer, mas vai custar muito mais caro. Aí, no final, acontece muito isso, né? Isso na minha vida inteira, você também. Os caras falam, olha, dá para fazer tudo, é verdade. O engenheiro sempre tem essa mania de, não, dá para fazer tudo. É claro que às vezes a gente tem que ajudar os caras a encontrar soluções, porque os caras são, às vezes, limitados, né? Eles não têm preguiça ou se contentam com o primeiro não, né? Isso é um fato que talvez nós, designers, somos mais... a gente busca... a gente não aceita o primeiro não. Fala, não aceita, é verdade. Às vezes o primeiro não vai ser o último não e não tem jeito mesmo. Depois, mas você vai ver trocentos outras opções. Eu sempre... A gente é chato, eu sou chato, eu nunca concordo com nada. Os caras ficam putos comigo, falam, caramba, Léo, você não aceita nada. Eu falo, se não sou eu contestando aqui, quem vai contestar, né? Exato. É engraçado isso aí que você está falando, Léo, porque eu sou... aí é que eu trabalho nessa ponta, né? Quando eu estou modelando, projetando, eu já vou projetando esses problemas que tem, né? Então, a gente fez aí uns produtos e daí foi engraçado para esse respirador aí, para outra empresa. A gente fez esses produtos, eu falei, olha, aqui vai ter um gap, aqui vai ter a diferença, aqui vai dar tal coisa, aqui vai dar tal coisa, então já vamos pensar o desenho já com isso. Então, eu tento projetar dessa maneira, né? Eu tento ver essas problemáticas, que é a vantagem estratégica que eu tenho, assim, em relação a design. Eu não tenho uma linha de desenho, ai, nossa, incrível, eu não sou um puta de linha de desenho. Não sou o cara pesquisador. Teu estilo é muito mais de viabilizar a coisa, né? De chegar, como é que vai ficar mesmo? Exatamente. Não, você tem um estilo que o pessoal chama, sei lá, o designer mais técnico até, que é um campo legal pra caramba. Aliás, é um campo que tem muito pouca gente no mercado, né? Sim, é um campo que a galera não gosta muito, porque você quer se acha muito que só engenheiro faz e é um campo importante, porque se eu tivesse uma equipe, hoje eu não tenho uma equipe grande, mas se eu tivesse uma equipe grande, eu gostaria de ter perfis de designers
mais loucos, esses caras que viajam na maionese, que saem fazendo conceito animal, louco, que é bom ter, mas eu, sem dúvida, teria um cara com perfil tipo o seu, assim, mais técnico, porque eu preciso ter esse cara. Porque é aquele cara que depois vai dar uma ajuda, tanto com ideias, e depois traduzir para que quando chegue para o engenheiro, já está muito mais mastigado, porque o engenheiro já vem, né? Os caras, quando você manda qualquer coisa, os caras já vem babando para, né? Vem com o pé no peito. Vem coisa de design, já vem merda aqui, o cara não Não, sabe. a gente apresentando o projeto agora, super simples, não vou falar o que era um negócio de café, sim. Super simples, é um produto só. E daí os caras, não, mas tem que ver, porque isso aí tá maior. Aí eu pegava o 3D que eu tinha acabado de imprimir com o modelo, botava embaixo do outro, falei, acho que não, hein? Sabe? E os caras, não, mas aqui tem que ver, o ângulo tá certo, porque tem as peças. A gente falou, eu peguei o seu desenho técnico, em cima dele eu tirei as linhas principais, e em cima dele eu tirei os ângulos e fiz. Então, tá aumentando o escoamento que vocês pediram, tá aumentando tal coisa, tá aumentando tá tudo isso. Sim. E os caras olhando a peça 3D, assim, ali no coisa, e eu falando que tá tudo igual, eu falei, mas tem que ver, porque aí tem que ver se o ângulo tá certo. Cara, eu fiz igual, caralho! Porra! Mas é isso, eu acho que é um pouco de... Eu acho que é um pouco disso, de preconceito, sei lá, é engraçado, né? Tem essa... Mas o legal é que depois que você pega essas equipes de engenharia que vêm mais assim, e você mostra que você não é burro, tá? Eles vão fazer a parte deles, eles têm a expertise deles, não é que eles não sabem nada, mas eles veem que você também tem um mínimo, né? E aí depois fica um negócio legal, porque depois o cara já primeiro que te passa a respeitar, então a coisa vai fluindo muito melhor, né? O cara já fala, não, o cara não é mané, o cara tem coisa que ele sabe, e quando eu não sei também, eu chego para os caras e falo, olha, não sei. Tô te mandando essa peça aqui, não sei, tô te mandando, olha, ainda tem que colocar ângulo de saída, porque eu não tive tempo e não tô a fim de fazer, mas eu sei que tá mais ou menos dentro do que é possível. Uhum. Agora você dá o teu toque aí, mas acontece, é verdade, tem esse... E se você tem esse lado, principalmente quando você está com produto, se você tem esse lado técnico, te ajuda muito, acho que é mais que necessário, um mínimo de experiência, porque senão você fica vendido muitas vezes, senão você fica com um monte de ideia legal e nada consegue, né? Nada vira realidade, né? Nada vira realidade, você não pode... Te frustra, né? Você não pode ir no limite, né? A gente tem que ir no limite. E mesmo no digital, que agora cada vez mais a gente faz muitos projetos de digital aí e tal, acontece isso também, porque não é que você vai fazer um aplicativo, né? Aplicativo, você pode fazer o que você quiser, depende. Tem coisas que dá, algumas coisas os caras já estão usando, sei lá, os menus, botões, os caras já pegam de arquivo. De banco. De banco já, porque se você quiser desenvolver demora muito mais, é mais caro. Então, você tem limites também técnicos que você tem que trabalhar também. Não é assim, vou fazer tudo. A tela permite tudo? Sim, permite, mas você tem um hardware, você tem como é que é? Em programação você tem o back-end e o front-end. Exatamente. O back-end, ele dá um puta de um problema que, tipo, o que a programação me permite? Não é tudo, né? Aquela coisa. Eu lembro que a gente uma vez estava fazendo um projeto com um cliente, faz tempo, lá no... E daí o cara, a gente poderia fazer a porta respirando. Aí eu falei, peraí, cara, vamos ver se o back-end consegue. O cara, eu tenho que fazer uma programação, isso vai demorar. Eu falei, tá, vai tentando, mas eu vou explicar para o cliente. Falei, olha, é o seguinte, o software que eles estão rodando, o back-end deles, não vai permitir fazer com tanta facilidade, ele vai perder bastante tempo. A gente está disposto a perder ou a gente faz um outro tipo de resposta sensorial, sabe? Exato. E aí tem isso. E software... Tem. E software, eu estou vendo, é legal você comentar isso, porque essas coisas de software ou de programas, de apps, eu estou vendo que às vezes alguns alunos estão caindo no mesmo erro que a gente caía quando era aluno, falando, PV quem faz? PP é mais difícil, PV é mais fácil. É o caralho. E daí o cara vai cair em software e fala, tá, você estudou tal coisa? Ele começa a ver, é muito legal porque alguns alunos vão, principalmente os preguiçosos, vão falando, não, eu vou fazer aqui, porque daí eu faço, aí ele faz a arte e fala, como é que você vai programar isso daí? Ou sei lá, como é? Você viu o tamanho disso aí pro dedo do cara? Você viu se o cara vai entender? Claro, você viu tal coisa? Puta, mas tem que ver. Porra, velho! Tem coisas básicas. Um painel de forno, a gente foi fazer, teve um produto novo da Teca que chama Steak Master, um produto bem legal, um forno que você consegue fazer steak dentro do forno, carne, filé de umas carnes boas, tal, você pode fazer. Tipo aqueles combinados, né? Tipo aqueles fornos combinados. Mas esse é meio novo, esse aí tem uma resistência que ela, na resistência, ela bate 700 graus. Claro que quando baixa, a temperatura cai drasticamente, mas ela chega a quase 700 graus dentro da resistência. Então, você sela a carne. Então você faz uns T-bone, você faz umas puta carne muito legal. É uma pena que não tá no Brasil esse produto.
E a gente teve que fazer a interface dentro já da interface existente do forno, então teve que criar a interface para esse programa Steak Master. Então, aí você tem toda uma seleção de carnes, você tem a questão de temperar a carne, a temperar, que a gente fala aqui, que é pôr na temperatura correta, que ela tem que tá estar entre certo, 30 temperar, tá 35, certo. É a isso aí. temperar entre 35 e 40, você tem funções manual, que a pessoa pode manualmente fazer como quer, e já tem algumas pré-definidas, que você escolhe a sua carne, o tipo de carne, espessura da carne, o ponto que você quer da carne e tal. É um TFT, você comanda também com os manípulos e tal. Vamos embora com os botões, vamos embora. Só que aí você começa a ver que os caras falam, não, peraí, ó, você não tá entendendo, esse painel que a gente tem em TFT é TFT, não é touch, você comanda tudo por 2 botões, dois manípulos, só que ele permite 4 cores. Beleza, 4 cores, show de bola, vamos embora. É pouco, mas é o que dá para trabalhar. Ao mesmo tempo, em cada tela. Pode ter 4 cores. Aí o cara, Léo, mais uma coisa, o preto do fundo é uma cor, tá? Aí eu falei, pô, você tá brincando comigo? Não. O preto. Então não são 4, são 3, porque o fundo da tela sempre é negro. A nossa tela não é branca. Bom, se fosse branco, dava na mesma. Se fosse cinza, mas essa tela, o sistema. Então já te limita. Você fala, cacete, já. E aí você tem problema de resolução, que não é a melhor, não é uma puta resolução que a gente tem, por custo também, não precisa. Sim, não precisa. E aí, claro, dependendo do tamanho do ícone, o que você quer representar, você tem um limite que depois não cabe na resolução. É uma resolução muito boa, mas quando para alguns detalhes não dá. Tem essa questão de cores, então como você vai fazer os menus, o ponto da carne que a gente queria, vamos colocar as cores, né, do ponto, mais vermelhinho, mais rosado e mais marronzinho. Aí você tem que lidar, não, só a que está selecionada vai mostrando as cores, as outras ficam em estilo. Aí tem que fazer aquele esquema que fazia antigamente, faz com pontialismo, né? Você vai fazer por exemplo, você vai deixando nesse caso aqui está sendo selecionado. Retícula, pode ser também. Ou o que a gente fez foi trabalhar com a que está selecionada, que fica maior, essa fica em cor e as outras ficam sem cor, né? Ficam em cinza. Então, mas, cara, é um puta processo maluco para fazer um adendo da eletrônica, porque não é toda a eletrônica do forno, é só essa programação dessa função, que tem bastante telas e tal. E que loucura, cara. E com todas essas questões. Ou seja, é como fazer um produto. É igual. Exatamente. Igual. Com a pessoa vai lidar, tal, a gente e além de tudo, é o que você falou, a pessoa também tem que entender. Depois a gente chegou a fazer uma pesquisa com usuários e tal. Tava muito bom, mas teve muita coisinha que a galera não tá entendendo isso aqui. Tá tão claro para todo mundo, né? Como você não entende? E as pessoas não entendem, porque você acha uma coisa e na hora as pessoas se perdem ali no menu e tal. Então é muito. Tanto que eu falo, né? Para mim, essa questão que agora cada vez mais a gente tem que tocar, né? De parte digital dos produtos, é igual produto. Então, por isso que eu falo, é muito parecido. Então, a nossa experiência funciona. O que você tem que depois aprendendo é algumas coisas mais de detalhe desse tipo de interface ou algum software que você talvez use mais para esse tipo de trabalho, mas o conceito de como trabalhar, eu não vejo diferença, sinceramente. Legal. Uma coisa que eu ia perguntar é questão de salário. Aí paga melhor mesmo? A gente fala que internacionalmente paga melhor ou é a mesma merda assim, relativa, entendeu? Assim, claro, a gente não pode nunca converter. Sim, não pode converter. É a famosa estrutura do McDonald's, né? Quantos lances eu consigo comprar com existe um site, se eu não me engano, que tem o índice Big Mac. É um índice mundial. É um índice mundial real. Big Mac, né? É real isso aí. É a compra. Você consegue comprar, que acho que isso é o que vale mais. O que acontece com os designers, eu não posso reclamar. Eu ganho bem aqui para um designer, para um gerente de design, claro. Tá beleza aí? Não posso reclamar. A gente sempre quer ganhar mais. Isso toda a vida vai ser sempre assim. Você sempre quer ganhar mais e tal. Lógico. Mas o que eu vejo da galera que está começando aqui, o pessoal mais novo e tal, o pessoal sempre reclama. Não pagam bem, que não sei o quê. Mas uma coisa é verdade. Eu entrei aqui com salário mediano. Sei lá, era... Quando eu comecei, que aí eu já não ganho mais esse salário. Eu ganhava entre 40 e 45 mil euros. Isso é salário anual. Tá? Aqui não se fala salário mensal. Fala anual, igual nos Estados Unidos. Anual. E com isso, cara, você vive bem aqui. Você consegue... Acho que a grande diferença, assim, mesmo com salários mais baixos, claro, você tem que se adaptar ao seu aluguel, se você tem sua casa, mas muita gente ainda está no aluguel, como no Brasil aqui, tá cada vez mais caros os imóveis. Então, se você achar um aluguel legal, a alimentação não é cara. Então, acho que a questão é o que você consegue fazer com um salário mais baixo. Então, a galera aqui, com um salário mais baixo, proporcionalmente falando, você consegue ter uma vida
boa, assim, você não vai sofrer absurdamente, vai, por assim dizer. Eu acho que é isso a diferença aqui, não só na nossa área, mas no geral, na área de design que eu vejo da galera aqui, a galera não gosta muito. Eu vejo algumas poucas pesquisas que eu vi de salário aqui na Europa, eu estava muito bem. Como no Brasil, quando eu trabalhava na Mabel, eu estava como supervisor, coordenador, não me lembro agora, eu ganhava um salário legal e você via as médias de mercado eram baixíssimas no Brasil. Sim, E aqui sim, também são bem mais baixas. sim. Não se paga muito bem. Mas aqui com pouco, não muito pouco, mas sei lá, o salário mínimo deve estar na Espanha é 1.000 euros, 1.100 euros. Você consegue viver razoavelmente bem aqui, você vive. Eu até brinco aqui, esses dias eu vi um programa, sei lá, chama Madrilenhos pelo Mundo. É tipo aquele Brasileiros pelo Mundo. Sei, É o sei, mesmo, sei. só que eles pegam de madrilenhos aqui. Tinha um madrilenho que estava acho que na Bélgica, se eu não me engano, na Bélgica ele morava, e o cara era motorista de caminhão de lixo. Motorista de caminhão de lixo, ou seja, é um cara que foi para lá, acho que pela família, por causa da família, para a Bélgica, imigrou para lá. E depois ele falou um pouco, porque estava lá, não sei o quê, e depois, vamos para sua casa, mostra sua casa. Era uma casa que ele comprou, uma casinha, um sobrado, legal, pô, legal, tinha seu carro, a mulher, não sei se provavelmente a mulher dele também trabalhava, 2 filhas, mas uma casa legal, que você fala, meu, um cara que dirige um caminhão de lixo no Brasil, duvido muito que tenha essa estrutura, sabe? Então acho que é um pouco essa coisa, porque eu conheço muita gente mora com outras pessoas, é muito comum que o pessoal mais novo, principalmente, que ganha menos, dividir apartamento com outra galera, é muito comum, mais do que no Brasil, eu acho. É que está Mas acho que começando essa história, mas é mais para estudante. sim, aqui já é muito normal, né? Pelo preço, é muito caro nas cidades aqui, nas grandes cidades, Madrid, Barcelona são as mais caras, né? Então, pô, boa parte do meu salário vai no meu aluguel aqui. Sim, sim, sim. Não sei, aí eu tenho meu apartamento no Brasil, aí, mas o que eu ganho de aluguel no Brasil não dá. Com esse câmbio agora, Com nem esse a pau. câmbio, fudeu, é. Mas eu acho que a grande vantagem da Europa é essa, com um salário mais baixo, assim, você ganhando um salário mínimo aqui, claro, você não vai querer alugar um puto apartamento ou morango. Sim. Você consegue ter as suas coisinhas. Eu vejo a molecada aqui, nova, esses que estão reclamando, que às vezes reclamam que é um pouco, os caras estão trabalhando, estão sempre viajando, esse ano não, mas estão sempre viajando para cima e para baixo, estão saindo, tem a sua moto, às vezes, uns conseguem comprar carro, então, de vez em quando vai tomar sua cerveja. Então, tem uma vida que uma pessoa que ganha muito pouco, um designer que ganha muito pouco no Brasil, não teria, talvez, de sair. Uhum. Claro, que as viagens, por isso também as viagens aqui são mais baratas. Uhum. Acho que ajuda um pouco a estrutura que existe aqui. Se você ganha menos, aí você vai falar, bom, o que é menos? É relativo, sabe? É um pouco... É que, na verdade, também, quando você faz a conversão do dólar, que é uma moeda mundial, para aí ela não tem tanto impacto quanto para cá, né? Qualquer coisa. Não, eu o vejo dólar isso... é mais barato para a gente, né? Se fala para dólar, se for para os Estados Unidos, talvez até acho mais barato ainda, porque fala, nossa, é mais barato que euro, né? Porque eu vejo isso, por exemplo, em Lego, né? Você fala assim, porra, Sim. Millennium Falcon, vai, que é uma nave aí que eu adoro. Sim. Eu paguei aqui R$ 1.500 a que eu tenho. Tá. Né? Custa 300 euros, 300 dólares, uma dessa. Tá. Só que aí você ganha 1.500 euros e gastar 300, é diferente de você ganhar 1.500 e gastar 1.500. Eu Exatamente. acho que também Dá tem para esse ponto também que você pega, né? dá para você ter suas coisas. É verdade que aqui você consegue. Não é tão comum em Videogame acho todo que custa lugar. 700 dólares, 700 euros. Videogame aqui Não, custa e 5 pau. até eu te dou exemplo do meu primeiro iPhone que eu comprei. Eu tinha um iPhone do Brasil, aí quando eu estava aqui, depois de dois anos aqui, já estava, depois de 4 anos, meu iPhone 3 já estava indo pro Beleléu. Era o 4, não, minto, 3. 4 ou 5, né? Era o 5 que eu tinha, era Era o 5. 5, é. Foi o primeiro que eu tive, na verdade. Foi o primeiro smartphone que eu tive. Até então eu não tinha tido smartphone. Eu comprei no Brasil, Era o aí Dante. já. Era o Eu já Dante. estava com ele há 3, 4, durou 4 anos, aí vou comprar um novo. Aí fui na minha operadora, a Vodafone, que eu uso aqui, e falei, pô, eu queria um iPhone, porque eu gosto do iPhone, depois aquele problema, depois que tá no iPhone é difícil sair, ou vice-versa. Aí a mulher falou, a gente tem aqui o iPhone 7. Ah, legal, tá, quanto é que tá? Eu tenho um contrato, para você, sei lá, acho que era 600 euros, algo assim. Eu falei, 600 euros, caralho, né? Porra, caro. E porque eu tava montando a casa nessa época, eu tava montando meio que apartamento aqui, porque minha mulher ainda não tinha vindo com meu filho, ela viria em 6 meses e tal. Aí eu falei, dá para dividir? Ela falou, dá para dividir, acho que em 2 anos. Eu falei, mas e quanto fica o valor dividido? Ela falou, 600. Eu falei, mas é o mesmo valor? Eu falei, mesmo valor.
sem juros. Então, eu paguei em 2 anos, 600, igual, 600. Acabou. Ficou lá, descontava 23, 20 e poucos euros da minha conta todo mês, mas eu paguei exatamente o mesmo valor. Eu fui comprar o carro aqui, para você ter uma ideia. Eu tenho um C4 Cactus, Aham, que lançou não faz muito tempo no Brasil. Aqui já é mais antigo o Cactus, tem a aham, primeira geração tal, que eu achei legal tal. Ele era 15 mil euros na época. Só que eu comprei na época, tava 3 para 1. Foi aham, logo que eu cheguei aqui, 3 e pouquinho para 1. Então, paguei 45 mil, 50 mil reais na época, que era aham. bem mais barato que no Brasil, Sim, comparado, né? sim. Agora seria muito mais caro. E eu lembro que o cara falou: você vai pagar como? Como eu tinha vendido meu carro do Brasil, minha mulher ia vir para cá, então ela me transferiu, então, não, vou pagar ao contado, que eles falam, à vista. Aham, Aí eu falei: mas e se eu fizer 15 mil, tá, 15 mil à vista. E se eu fizer parcelado? Ele falou: parcelado sai 14 mil e alguma coisa. Aí eu falei: não tô entendendo, eu tô pagando à vista. Você não vai me dar um desconto? Não, à vista é 15 mil. Claro, é um pouco enganation, porque você vai pagando esse parcelado, tem uma taxa muito baixa. No final, eu pagaria, sei lá, 16. É muito pouco que você paga mais, mas eu aham, pagaria uns 16 mil euros. Mas o valor principal, o primeiro valor era 14. Eu falei: mas é mais barato. Ele falou: porque, claro, eles querem que você faça a prazo. No final, você acaba pagando esse jurozinho mais barato, mas em cima desse valor menor, não dos 15 aham. mil. Então você paga 16. Então achei engraçado. Falei: cara, porque no Brasil você fala, chega na concessionária, o carro, sei lá, custa, sei lá, hoje quanto tá um carro, 50 pau, aí um carro popular, né? Puta É, merda. 50 por aí. Mas se custa 50, você chega e 50 normalmente já é o preço meio parcelado. E você fala que vai pagar à vista, o cara te dá um desconto. Você consegue chorar alguma coisa, alguns R$ 1.000, né? O Aham, cara te tira, porque não é comum você comprar. E aqui era o contrário, o cara falou: não, à vista é 15. Se você quiser parcelado, era 14.600, tinha um desconto, não era muito mais barato. E eu falei: meu, que merda. Mas é isso, você tem essas vantagens aqui de juros muito baixos, ou às vezes mas, nenhum por juros. exemplo, hoje em dia você ouvindo um carro, na época que você chegou, você ouvindo um carro a 14 mil euros, você fala assim, puta, tá caro. Hoje em dia, você olha e fala, não, beleza, porque até fazendo a comparação direta, Sim, se a gente fosse fazer um para um, né, que não, tá, não é um o para certo, um, para um. mas se a gente fosse fazer a comparação, quanto você ganharia aqui, vamos dizer, os 40 pau anual Sim, também. sim, sim, Cara, você precisa sim. de um ano para comprar um carro. Aí você Claro, se precisa de 3 meses. você. Exatamente, se você guardar bem, você consegue comprar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, é um pouco disso. O que é extremamente caro aqui comparado com o Brasil É, é mão de obra. O que é caro na Europa é a isso mão eu de ouvi obra. falar. Isso eu ouvi falar Isso é muito bastante. caro, sei lá, você vai fazer. Por A isso que a faxineira, IKEA. né? Por isso que a IKEA, esse tipo de do it yourself, né? Você compra e monta móvel, é muito forte aqui na Europa, porque você contratar um marceneiro ou uma pessoa, uma faxineira, é caro. Então a faxineira aqui sai, quando é barata, é uns 10 euros a hora. Uhum. E em geral é só 4 horas, porque faxineiro no Brasil, eu lembro que eu tinha Isso, diarista, era o dia isso, inteiro na minha casa. Ela chegava às isso, 9 e isso, saía. Aqui são isso. 4 horinhas, porque, É 4 horas. primeiro, é o normal e mais que isso é muito caro. Então você paga 40 euros por 4 horinhas. Então, 4 horas a pessoa não vai limpar a tua casa inteira, ela vai limpar o que você meio que escolher para ela. Então, mão de obra é caro. Você vai fazer qualquer serviço, seja pedreiro, é, carpinteiro ou marceneiro tal. Eu lembro que eu fazia um armarinho, esse cara que eu conhecia da HP, vou fazer um armarinho pro meu banheiro aqui, tinha que ser sob medida ali, no apartamento que eu morava em Barcelona. Uhum. E o cara era meu amigo, tal, ele falou: não, faça um preço legal pra você, não sei o quê. Puta, um armarinho simples, 2 gavetas, não sei o quê. Pô, depois o cara me cobrou 600 euros. Eu falei: puta que pariu, cara, se eu soubesse. E era caro, para mim era caro, não era barato, assim, comparado com os armários que você compra em outros lugares. Claro, isso aí encaixava bonitinho e tal, e o cara ainda fez um preço de Amigo. amigo. É. Então aqui a mão de obra é muito cara, por isso que é um contraponto. Uhum. Mas assim, comprar móveis, ir na IKEA, É, ou talvez esse seja o motivo da IKEA não ter entrado no Brasil. Ela não percebeu que tinha uma vantagem estratégica, né? talvez, talvez, porque aqui é Porque muito comum. Eu montei todos os móveis aqui de casa, tem eu móvel novo, também. tudo montado por mim. Quem quer, você economiza no final. E, claro, principalmente quando você fala da IKEA, é muito fácil. Eles fazem para você montar, né? Para um Sim, ignorante montar. Se você sim. lê o manual que não tem um texto, não tem absolutamente quase nada de texto e você consegue montar, que é incrível, né? É É, um aqui no case que a gente tem que Brasil falar também no são ruins. futuro da IKEA.
Então a IKEA talvez seja isso. E aqui é muito forte essa questão de tanto IKEA, Leroy Merlin, essas lojas que você, né? É muito comum ter esse tipo de material que as pessoas mesmo Não vão é. estar instalando. Eu não sei como é que é aí especificamente, mas eu sei que os Estados Unidos tem duas coisas, né? Uma delas é a ferramenta também é muito barata. Então, às Sim, vezes vale a pena você sim. comprar a ferramenta, tipo, o cara, você vê que tem umas ferramentas, lá, o cara compra uma serra de disco, que aqui vai ser uma fortuna, o cara, não, vou passar ali, compro, aí eu corto minha madeira e foda-se. Cara, aqui é Entendeu? baratinho, cara. Aqui tem umas lojas que vendem muito barato. Diferente que Você aqui é pega, caro, tá ligado? claro, não, aqui você consegue. É pena que eu moro em apartamento pequeno, mas se eu um dia morar em casa tal, dá pra você montar tiver um quarto assim, você consegue montar um quarto para, sabe, para marcenaria assim, para fazer tranqueira, cara, muito fácil. O E que é é legal porque barato, essas máquinas é barato, sabe? Não é. Você consegue montar um puta set de marcenaria por, sei lá, 500 euros, 1.000 euros, se muito. e aqui você Então, compra uma ferramenta. Quando eu fui é, comprar ticotico, eu falei, puta, eu vou precisar dessa porra, não vou precisar, vou precisar. Aí comprei, usei para uns 4 projetos, e aí você fala, puta, né? exatamente. Agora chama um marceneiro para fazer um armário, que eu sempre fiz minhas cozinhas no Brasil, um marceneiro até que minha Sim, mãe conhecia a família, que era muito mais barato que fazer nessas cozinhas, nessas lojas de cozinha planejada e tal. E aqui é caro também. Aqui às vezes não tem como fugir, né? Você tem que fazer porque cozinha é mais complicada, é uma de perfeito. você montar. Mas tem essa diferença. A mão de obra ainda é muito cara, então você vê que restaurantes não tem trocentos garçons como tem no Brasil, é o cara que faz de tudo aqui, os caras têm que rebolar mais aqui. Você percebe que tem algumas diferenças do Brasil, principalmente na mão de obra. E por outro lado, você consegue, com um salário mais baixo, ter uma vida, vai. Isso falando de um salário até mais baixo, assim, pessoas mais, Uhum. você pode falar, Humildes. pobre, humildes, ela consegue ter uma vida minimamente digna aqui, comparada Uhum. ao Brasil. Acho que essa é a grande vantagem. Aqui eu falo que a pessoa vive, pelo menos. E no Brasil, com um salário muito baixo, essas pessoas Sobrevive. mais humildes sobrevivem. É. Acho que essa é a grande. Claro, tem ainda, talvez se for buscar em lugares muito mais humildes, pessoas que talvez sofram, não vou dizer que não existe. Existe em qualquer lugar do mundo. Mas é menos, é menos. Não é não é essa coisa tão dispare, né? Sim, que no Brasil. Talvez essa questão de diferença social, né? Que é o que sempre a gente ouve, né? Do terceiro mundo, né? O Brasil, o que ganha muito está muito acima, e o que ganha embaixo tá. E aqui existe diferença, né? Salarial, óbvio, como qualquer lugar, Sim. mas não é tão assim gritante. Claro, alguns caras mais CEOs, diretores, esses sempre Aí vão é ganhar normal, mais aí que é mundial, né? Aí também não importa onde é que o cara tá, né? Na verdade é essa. sim, sim, sempre vai ter, mas acho que essa é a grande vantagem. Então, falar, pô, pode ganhar pouco aqui? Pode, mas se você não fizer grandes questões de ter grandes luxos, a não ser que você goste muito de luxo, de ter a pessoa todo dia na sua casa Mas limpando. eu tenho a impressão que na Europa isso já não é do mindset, né? Não, nenhum. Esses luxos, eu brinco que no Brasil eu tinha mais luxos, esse tipo de luxo, do que aqui. Ter uma pessoa para limpar minha casa todos os dias, você chegar num restaurante e ter valet, até num boteco hoje no Brasil você chega tem valet. Tem, um saco. Isso aqui eu nunca vi. Valet não existe aqui. Como valet? Você para teu carro ou vai de metrô, ou se você vai de carro, você que procure uma vaga na rua ou um estacionamento. Não tem, não existe. Nem restaurante mais top não tem valet, eles não sabem nem o que é isso, assim, como assim valet? E no Brasil é uma coisa, É são comum, luxos, né? né? O flanelinha é um valet popular. Exatamente, exatamente. Então, alguns luxos aqui são. Então, aqui, que você tem que gostar, sei lá, o que você tem que focar? Segurança, essa questão de ter talvez Saúde, né? mais oportunidade, saúde, que funciona um pouco, não é perfeito, mas funciona muito melhor a pública comparada com o Brasil. Então, para mim, minha mulher, minha família, a gente tem para nós, conta mais do que esse tipo de luxo no Brasil, sabe? Eu tenho um puta apartamento, poderia ter um apartamento maior no Brasil, de repente, sei lá, e, sabe, é isso que você quer? E não poder sair, sei lá, para dar uma volta na sua rua. Aqui eu consigo sair no meu bairro, dar uma volta 10 horas da noite com o meu cachorro, com o meu filho, e não tem nenhum problema. Absolutamente nenhum problema. E no Brasil já não é bem assim, né? Claro, tem regiões e regiões, mas no geral, Sim. principalmente São Paulo, você não vai sair para dar rolê com seu filho 10, 11 horas da noite, né?
Não é. Nem você sozinho vai. Nem você sozinho. Mas é verdade, essa vida de luxo não existe na Europa, não. As pessoas Porque têm, às vezes, um conceito essa que é a errado. impressão. Acho que a gente tem um pouco desse né? Desse pré-conceito de tipo, é melhor, é mais luxuoso. Na verdade, não é, né? É o contrário, né? Aí vocês têm muito É, menos vida de luxo assim. Dão menos, por exemplo, eu lembro que falam que algumas regiões da Europa, meu irmão morou no Portugal durante 1 ano. Ele falou, cara, que ele tinha a Vespinha dele e estava mais que bom. E ele era gerente, é, ele era é. diretor da coisa que estava abrindo aí da Fischer. E Tá. beleza, cara, tá de boa. Aqui no Brasil, parece que você tem uma vez para diretor, você não pode, entendeu? Tem um pouco Tem. dessa. Aqui tem diretores que eu conheço que vão de metrô. O cara vai, pega o metrô, vai, vou de metrô. Pra que eu vou ficar. Tem os que tem carro, sem dúvida, mas tem Sim, muita gente sim. que, mano, qual o problema? O cara tá no metrô, é um CEO. Aqui você, por exemplo, eu moro num bairro legal, aqui na parte norte de Madrid, e qualquer outro bairro, você que tem que descer seu lixo, não tem ninguém que vem buscar na sua porta o lixo, você que vai lá, desce aqui no prédio, e se for lixo, sei lá, de papelão, vidro e tal, você tem que levar nos containers na rua. Toda rua Uhum. tem seus containers, todas as ruas aqui tem containers de vidro, papel e papel, porque o resto a gente E tem aqui no orgânico, né? prédio. E orgânico. Orgânico é no prédio, orgânico e de embalagens, não é plástico, eles separam por embalagem aqui, tá dentro Tá. do prédio aqui. Uhum. Mas você que tem que levar, você que tem que pegar seu lixo aqui, amarrar o saquinho, descer até o subsolo, ou ir até a parte da piscina que estão os reciclados aqui e deixar seu lixo lá, ou se é papelão, você vai na rua. E você faz, assim. E aqui é um bairro que tem gente com grana até, e qualquer outro bairro é assim. Você que. Coisa que no Brasil a pessoa, eu vou ter que descer meu lixo, ou seja, nos prédios medianos do Brasil já tem os funcionários que Já, passam pegando já, lixo. já. A gente ficou mal acostumado com isso. Né? Ter porteiro, no meu, agora onde eu moro, eu tenho uma portaria, mas é uma portaria, não é porteiro, é um segurança que fica na portaria. Ele até recebe pacote da Amazon, essas coisas, mas não é um porteiro ali. Eu morei em outros prédios aqui que não tinha porteiro, prédio em bairros bons e não tinha porteiro. É a campanha direto ali. E como é que eu faço para receber encomenda? Manda entregar nos correios e vai buscar você lá. É assim que funciona. E é normal para eles, tranquilo. Porque é um luxo você ter um porteiro, pagar uma pessoa. Imagina, cara, não tem essa. E no Brasil, como a mão de obra é barata, que é um ponto bom e ruim, você consegue ter. Para mim, um exemplo mais sei lá, Marcante. bizarro é o cara que já aconteceu e com você talvez, de eu chegar num shopping no Brasil e tá um cara na maquininha da entrada do estacionamento apertando o botão, pegando o cartãozinho e dando na minha mão. É tipo, é ridículo. Você fala. E já aconteceu, muitos não. Talvez hoje nem tenha mais, mas já vi mais de uma vez isso no Brasil. O cara aperta o botão, pega e dá. Fala, meu, pra que isso? Ou o clássico do cobrador, hoje, né? O cobrador de ônibus em São Paulo, Uhum. que se discute muito, meu, não dá. E na Europa não existe cobrador, cara. Não tem. Você tem o seu bilhete lá, eletrônico. Se você precisa pagar, você paga para o motorista, que é muito pouca gente que realmente paga, porque tudo você já está carregando em Você outros lugares. E não tem cobrador há muitos anos já, e não só no Brasil, até países da América Latina que eu sim. cheguei a. E no Brasil a gente tem cobrador, o cara que, coitado, fica ali hoje batendo a moedinha lá para avisar quando fechou a porta. E é uma condição que você fala, pô, é isso aí, cara. Tinha até uns com elástico, né? Pá! Lembra? Antigamente era aquele cara que ficava com os. Na minha época, quando existia o passe, ainda eles ficavam fazendo aqueles bloquinhos de passe e fazia o bloquinho, desfazia o bloquinho, né? Punha elástico nos bloquinhos de passe e tal. E os que põem o elastiquinho ali, cara, numa arruela, né? Pá, e hoje em dia não tem mais função, só que é uma condição social que você fala, vou tirar esses caras daqui e põe aonde? Tem essa questão de sindicato que enche o saco. Então, isso era uma outra coisa, puta, a gente ficou longo aqui. Isso era uma coisa interessante para discutir. A gente Deixa pro pode fazer próximo, um deixa pro segundo. Deixa para o próximo, deixa pro próximo. próximo, deixa pro próximo. Mas Léo, tem então essa questão trabalhista, um monte de coisa legal para falar. cara, queria te agradecer pra caralho, mano. Parabéns aí pelo trabalho que tá fazendo, tá sendo muito legal pra gente. Legal. Espero que esteja sendo legal para você também. Tá muito legal. Para mim, vou te falar que é uma experiência interessante poder. É Eu legal, né, sou um cara Marcelo? muito. Não, é legal, e eu sou um cara que eu sempre tive muitos amigos, tal, mas eu não sou aquele cara que liga para os amigos. Eu também não. Não ligo. Não Não ligo. sou E também. aí, vamos bater um papo? Não ligo. Não. Eu até falo para meus amigos, eu falo para meus amigos, me liga, que aí a gente conversa. Eu fico 2 horas com você, mas eu não vou te ligar, mas não é por mal. Eu esqueço, tenho preguiça. Sério, não é. E às vezes eu falo para alguns amigos, Marcos, tá? Ainda que o WhatsApp, de vez em quando, a gente manda umas merda um pro outro, com o Sim, Felipe, sim. tal, no nosso grupo e tal. Mas eu não sou assim, eu sou muito relaxado nesse ponto. Acho que é um problema meu.
E nisso está sendo legal, porque principalmente agora, os primeiros que eu estou contactando, principalmente os meus amigos aí do passado, é legal, porque é um network, é legal voltar a conversar e botar o papo em dia e ao mesmo tempo passar algum tipo de informação para a galera, né? Você sabe que é engraçado que a gente é parecido nisso, né? Normal. Leozito, valeu, cara, valeu pelo trampo aí, tá do cacete, viu, mano? A gente tá gostando pra caralho. Show. E, eu, assim, particularmente, tenho que te agradecer, porque eu não tô tendo mais essa dor de cabeça, né? Que quando a gente falou para fazer, e agora eu tô falando um negócio mais direto, quando ele falou para fazer, eu falei, puta, cara, agora vai ter mais um nozinho para ir amarrando, né? Sim, que a gente tá com os projetos, aí eu vou amarrando com alguma pessoa que a gente contrata, tô fazendo toda essa gestão. Claro. Eu fico maluco. E, cara, você não tá me deixando maluco, cara. Eu só vejo lá, ó, tem podcast. Falei, eu fiquei tão mal acostumado que os últimos 3, o Song falou, e aí? Eu falei, calma que na segunda ou no domingo o Léo manda. Aí o Léo manda, eu só ouço, o Song ouve. Eu falei, eu ouvi, cara. Esse último beleza. Eu nem tinha ouvido até lançar. Já da mulher. Ah, tá, da Paula. Pra mim tá sendo legal, eu gosto de editar. Às vezes é o que você falou, tem que editar mais, menos. Eu gosto, mas às vezes pega um pouco tempo aí, calha de ficar mais em cima da hora, mas eu gosto, é um trabalho, é legal editar, é legal. Né, você dá o seu toque ali, depois colocar a introduçãozinha, buscar aquela frase para começar, alguma brincadeira quando tem e tal. É legal. Dá um pouco de trabalho, dá, mas eu acho que vale, o resultado no final vale a pena. Você sabe, dá trabalho, não é? O pessoal acha que é só legal gravar, sair gravando, não. Tem que o primeiro e segundo é legal, é fácil. Exatamente, depois, os primeiros é mais legal. Depois começa, você fala, puta, tem que conversar, aí você já não sabe nem mais o que vai perguntar para a pessoa, né? Não, mas é o que você falou, você tem que estar no momento ali, você tem que estar concentrado, né? Eu tento estar ali para escutar o cara, porque às vezes vai para um lado e você tem que pegar, às vezes, uma frase legal, aproveitar alguma fala legal, né? Sim. Calha de sair. E você tem que estar minimamente atento. E às vezes eu faço aqui 9 horas da noite, dependendo do dia, às vezes um dia que você trabalhou e tal, e tá cansado e tal. É difícil. E claro, se você conhece mais, é mais fácil, porque você vai jogando o tema e tal, mas certeza que vai chegar momentos que eu vou convidar gente que eu não tenho muito contato, que vão ser, de repente, indicações. Exato. E aí você vê o quanto é difícil para os caras de programa. Claro que em programa, esses podcasts mais famosos, os caras às vezes têm uma mínima pauta ali que dão alguma coisa, eu acho. Pelo menos os mais... Só que é difícil, né? Uma pessoa que você não conhece, você não tem esse papo que você sai, porque todos os que eu conversei até agora, você sai conversando com o cara, né? E aí, meu, quanto tempo? E aquele cara, e aquela merda que a gente fez, não sei o quê. Você tem assunto pra falar. Quando pegar um cara, que certeza que em algum momento eu vou pegar alguém que eu não conheço muito, ou que eu tive um contato mínimo, foda, você não tem papo, né? Você não consegue nem começar a conversa, então você fala, tem que contar pra esse cara. Não, né? Fora quando o cara ele não consegue manter papo, né? Eu já peguei uma vez que não conseguia manter papo. Aquele que só responde, né? Falando né? De empresa. A primeira que eu entrevistei de indústria, e daí eu tava querendo saber mais coisas, eu perguntei, pai, responde você. Tá, então. Caralho, o cara não... porque tem pessoa que não fala muito, né? Não é que nem eu, você que fala que não. Fala pra caralho. E o cara só responde uma coisa e fica aquele silêncio. Aí você fala, puta merda, mas você não vai falar mais nada? Nem sei o que eu vou te perguntar. Porra, mas tem tanta coisa, né? Então, aí entra a edição, aí dá pra fazer mais. Não, aí entrou, nem dá pra perceber quando você muito.